Enquanto eu caminhava pelo deserto, a poeira se levantava a cada passo e meu coração estava agitado. Eu sou Moisés, um homem que viveu em duas culturas, mas que agora se sentia perdido e exilado. As lembranças do Egito e do meu povo escravizado pesavam sobre mim. O que eu poderia fazer para mudar essa realidade? Era uma pergunta que não saía da minha mente. Naquele dia, eu estava no Monte Horebe, um lugar que parecia comum, mas que se tornaria o cenário de uma revelação extraordinária. A solidão e o desespero estavam me cercando, mas logo isso mudaria. Enquanto observava as chamas de uma sarça ardente que não se consumia, meu coração disparou. Moisés! Moisés! Uma voz poderosa me chamou do meio das chamas. Era Deus. Eu estava prestes a descobrir quem ele realmente era. A ansiedade e a expectativa pulsam dentro de mim. O que essa voz queria de mim? O que significava o eu sou? Essa revelação tinha o poder de mudar tudo. Eu precisava entender não só para mim, mas para todo o meu povo. O que estava em jogo era imenso. A liberdade dos hebreus e a minha própria identidade. E se você também deseja descobrir mais sobre essa jornada e, de quebra, aprender a ganhar uma renda extra em casa, inscreva-se no nosso canal. O link de um curso gratuito está na descrição e nos comentários fixados. Prepare-se, porque a história de Moisés e o significado do eu sou estão apenas começando. Enquanto eu caminhava pelo deserto, as areias finas colavam-se à minha pele. E a solidão parecia uma sombra constante. No Egito, eu havia vivido em palácios, cercado de riquezas e privilégios, mas agora, como um fugitivo, meu coração carregava o peso do meu povo. Era um dilema constante. O que eu poderia fazer para libertá-los da escravidão? As lembranças dos hebreus, trabalhando sem descanso sob o olhar opressor dos egípcios, me atormentavam. Como posso ser o líder que eles precisam? Eu me perguntava. Em meio aos meus pensamentos, cheguei ao Monte Horebe. O cenário era árido e desolado, mas havia algo ali que chamava a minha atenção. Foi então que vi a sarça ardente. As chamas dançavam, mas a planta não se consumia. Meu coração disparou e uma voz poderosa ecoou: Moisés, Moisés! O som era como um trovão, e a reverberação daquela chamada parecia tocar minha alma. Eu sabia que estava prestes a descobrir algo que mudaria minha vida para sempre. Quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Eu questionei, sentindo a dúvida se apoderar de mim. Êxodo 3:11. A resposta que recebi foi clara: eu estarei com você. Êxodo 3:12. Essas palavras, embora confortantes, também traziam uma responsabilidade imensa. Senti o peso do que estava por vir. A ideia de confrontar o faraó e libertar meu povo parecia uma tarefa insuportável. A vida dos hebreus era marcada por desafios diários. Eu via suas faces cansadas e desesperadas, e a forma como, mesmo nas horas mais escuras, eles tentavam manter a esperança viva. Um dia, enquanto caminhava pelo campo, encontrei uma mulher chamada Miriam, que cuidava de seu irmãozinho, um menino, que mal conseguia andar. Moisés, você não pode nos abandonar, precisamos de você. Ela disse, com os olhos cheios de lágrimas. Eu sentia que a pressão aumentava. Eles depositavam esperanças em mim e o peso da expectativa era quase insuportável. Os problemas que enfrentávamos pareciam simples à primeira vista. A escassez de alimentos, o trabalho exaustivo, as punições severas dos capatazes. Mas cada dificuldade era uma faceta de algo muito maior. A opressão que nos mantinha cativos. O medo e a frustração cresciam entre os hebreus, e a cada dia que passava, a revolta parecia mais próxima. Quando voltei ao Monte Horebe, a sarça ardente ainda ardia em minha memória. A voz de Deus ecoava em minha mente, e eu sabia que meu destino estava entrelaçado com o de meu povo. Uma nova dificuldade se aproximava, a incerteza de como agir,
o temor de falhar. E assim, com o coração pesado, percebi que a jornada para a liberdade começava a se desenhar, mas os desafios que nos aguardavam seriam ainda mais intensos. Enquanto me preparava para o que estava por vir, a inquietação crescia dentro de mim. Os hebreus dependiam de mim, e essa responsabilidade era um fardo que pesava sobre meus ombros. As noites eram longas e os sussurros de esperança que ecoavam nas barracas me lembravam do que estava em jogo. Cada dia que passava sem ação parecia uma traição. Como posso liderar um povo tão sofrido? Eu me perguntava, atormentado pela dúvida. O medo começou a se infiltrar entre os hebreus. As conversas mudaram de esperança para desespero. Miriam, com seu irmãozinho nos braços, frequentemente me olhava com uma mistura de expectativa e receio. E se você falhar, Moisés? E se o faraó nos castigar ainda mais? Ela disse, sua voz tremendo. Essas palavras ressoam em mim como um eco de todas as minhas inseguranças. A ideia de falhar não era apenas a perda de uma oportunidade, era a condenação de um povo inteiro. As tensões aumentaram. Eu sabia que se fosse enfrentar o faraó, precisava de um plano. Mas como poderia eu, um fugitivo, entrar na presença de um rei? Não posso fazer isso, pensei, lembrando das palavras de Deus. Eu estarei com você. Êxodo 3:12. Era um consolo, mas ao mesmo tempo uma chamada para a ação. A pressão de agir crescia, e a dor de ver meu povo sofrer me impulsionava a seguir em frente. Enquanto isso, o faraó tornava-se mais rígido em suas ordens. Os capatazes aumentaram a carga de trabalho e as punições se tornaram mais severas. Vocês são preguiçosos, gritavam, enquanto os hebreus se arrastavam exaustos. Eu percebia que cada escolha que eu fazia poderia ter consequências devastadoras. Se eu falhasse, o que aconteceria com eles? E se eu causar mais sofrimento? A dúvida continuava a me torturar. A cada dia, o clamor por liberdade se intensificava e os olhares dos hebreus se tornavam mais desesperados. A revolta estava prestes a explodir e a responsabilidade de acalmar essa tempestade recaiu sobre Mem. O peso da expectativa de Miriam e de tantos outros começou a moldar minhas decisões. Sabia que qualquer passo em falso poderia nos custar caro. E assim, a jornada que começava a se desenhar diante de mim não era apenas sobre libertar meu povo, mas sobre enfrentar os dilemas que nos aguardavam. A realidade de que eu tinha que agir se tornou implacável, e as incertezas se acumularam como nuvens escuras no horizonte. Era um momento de transformação, mas o caminho à frente estava repleto de desafios ainda maiores. Enquanto me preparava para o que viria, sentia que uma nova fase de nossa luta estava prestes a começar, e as decisões que eu tomei não apenas moldaram meu destino, mas o destino de todo o povo hebreu. Enquanto os dias se arrastavam, as tensões entre os hebreus e os opressores se intensificaram. A cada golpe de chicote que ecoava nas barracas, sentia a dor e a indignação do meu povo atravessarem meu coração. O que devo fazer, Deus? Clamava em pensamento, às vezes mesmo em voz alta, como se as paredes de barro pudessem oferecer alguma resposta. Lembrei-me das palavras do Senhor. Eu vi a opressão do meu povo. Êxodo 3:7. Essas palavras ressoavam em minha mente, mas também traziam uma responsabilidade que me paralisava. A pressão aumentava a cada dia e as escolhas que eu tinha que fazer se tornavam mais complexas. Se eu decidisse confrontar o faraó, poderia colocar em risco não apenas a minha vida, mas a de todos aqueles que dependiam de mim. A lembrança da minha fuga do Egito ainda estava fresca, e a ideia de retornar àquele lugar me horroriza. E se ele me reconhecer? E se as coisas piorarem? Perguntava a mim mesmo, lutando contra a insegurança que me consumia.
A dúvida se transformava em um peso que me impedia de agir, mas a ansiedade de ver meu povo sofrer me empurrava para a frente. Nesse turbilhão de emoções, Miriam se tornou um símbolo de esperança e vulnerabilidade. Seus olhos, que antes brilhavam com a expectativa de liberdade, agora refletiam o medo e a incerteza. Você é nosso líder, Moisés. Não podemos continuar assim, ela disse, suas palavras pesadas como chumbo. E se eu falhar? Respondi, a voz falhando, sentindo o peso da sua expectativa sobre mim. Essa conversa se transformou em um divisor de águas. Eu percebia que não poderia me permitir hesitar mais. Enquanto isso, as notícias das punições severas dos capatazes se espalharam como fogo em palha seca. O desespero começou a se infiltrar na alma dos hebreus, e o clamor por liberdade se tornava um rugido ensurdecedor. Em meio a essa tempestade, percebi que a minha indecisão estava gerando consequências. As vozes que antes pediam libertação agora se tornaram gritos de revolta. As escolhas que eu evitava estavam criando um ciclo que poderia levar à violência. O peso dessa responsabilidade me pressionava a cada instante. Sabia que, se não agisse, poderia ser eu quem alimentaria essa fúria. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração. Lembrava-me. Salmos 28:7. Essa verdade se tornava meu anseio, mas a realidade de que eu tinha que liderar um povo em direção ao desconhecido me deixava em um estado constante de ansiedade. A expectativa de que algo grande estava por vir se tornava palpável, enquanto as decisões que tomava moldavam não apenas meu destino, mas o de todos os hebreus. Com cada passo em direção ao confronto, a tensão crescia, preparando o cenário para o que viria a ser um momento decisivo. As escolhas que eu fiz e as que ainda precisaria fazer não apenas desafiaram minha coragem, mas também determinariam o futuro de todo um povo. O clamor por liberdade ecoava em meu coração, e eu sabia que o tempo de agir estava se esgotando. O dia finalmente chegou. Com o coração pulsando no peito, decidi que era hora de enfrentar o faraó. Senti que não podia mais adiar a inevitável batalha pela liberdade do meu povo. Reuni coragem, olhando para os rostos de meus irmãos e irmãs que estavam cheios de expectativa e temor. Se Deus está conosco, quem será contra nós? Romanos 8:31. Pensei enquanto tomava a decisão de ir até o palácio. Ao entrar na presença do faraó, o ar pesado da opressão parecia nos cercar. Ele estava sentado em seu trono, cercado por seus conselheiros, e seus olhos encontraram os meus com desdém. "Quem é você, hebreu, para me desafiar?" Ele rosnou, e seu tom era cortante como uma lâmina. Eu respirei fundo, sentindo a presença de Deus ao meu lado. "Eu sou Moisés, e venho em nome do Senhor, Deus de Israel. Deixe o meu povo ir." As palavras saíram de mim com uma força que eu não sabia que possuía. A sala ficou em silêncio, e pude ver uma mistura de surpresa e raiva no rosto do faraó. Ele se levantou, sua figura imponente projetando uma sombra sobre mim. "Eu não conheço esse Deus", respondeu ele, com um sorriso sarcástico, "e não deixarei Israel partir." O peso de sua recusa nos atingiu como um golpe. O desespero quase me paralisou, mas lembrei-me da promessa divina. "Eu estarei com você." Êxodo 3:12. Essa certeza me deu força para continuar. "Se você não deixar o povo ir, as pragas cairão sobre o Egito", declarei, sabendo que essas palavras poderiam selar nosso destino. O faraó riu, mas sua expressão rapidamente se transformou em preocupação. A tensão era palpável. Atrás de mim, os hebreus estavam tensos, suas esperanças pendendo do fio da minha coragem. A determinação começou a se infiltrar em meu ser, e percebi que aquele era o momento que poderia mudar tudo.
As reações foram imediatas. Os conselheiros sussurravam entre si e a fúria do faraó se tornou evidente. Você ousa me ameaçar? Ele se levantou, seu rosto vermelho de raiva. Eu farei você pagar por isso. Mas eu sabia que havia ultrapassado uma linha. A decisão estava tomada e a luta pela liberdade havia começado. As consequências se desdobraram como um rio caudaloso e eu estava pronto para enfrentá-las. As vozes de meu povo começaram a ecoar em minha mente e a certeza de que a liberdade era possível me impulsionou. O clamor por justiça e libertação nunca foi tão forte e eu sabia que não havia como voltar atrás. O que estava por vir seria uma tempestade, mas a chama da esperança queimava intensamente, preparando o terreno para a batalha que se aproximava. As pragas começaram a cair sobre o Egito, cada uma mais devastadora que a anterior. O faraó, em sua teimosia, não cedeu, e a dor do meu povo se intensificou a cada golpe que a terra sofria. A primeira praga, a transformação da água em sangue, foi apenas o início de uma série de eventos que deixariam marcas profundas na história. No entanto, mesmo diante de tanta opressão, vi a força e a resiliência de meu povo se manifestarem. A cada nova calamidade, a esperança se acendeu em seus corações, como uma luz que não se apagava. Finalmente, após a 10ª praga, a morte dos primogênitos, o faraó cedeu. Ele me chamou, desesperado e atormentado, e com um olhar de derrota disse: leve seu povo e vá. A alegria que se seguiu foi indescritível. Eu sabia que essa vitória não era apenas nossa, mas uma manifestação do poder de Deus. Como está escrito em Êxodo 12, 31-32. Chamou Moisés e Arão de noite e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, vós e os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor como tendes dito. Na jornada em direção à liberdade, aprendi que a verdadeira força vem da fé e da união. O desespero pode ser avassalador, mas o amor e a esperança são mais poderosos. O Senhor esteve conosco em cada passo, e sua justiça se fez presente, como prometido em Salmos 37, 28, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos, eles são preservados para sempre. Ao refletir sobre tudo o que vivemos, percebo que o caminho para a liberdade é muitas vezes repleto de desafios. No entanto, quando nos unimos em busca de um propósito maior e confiamos em Deus, as montanhas se movem e as correntes se quebram. O início da nossa luta não foi em vão. Ele nos preparou para a vitória e para um futuro de esperança. A história do nosso povo se tornou um testemunho de fé e perseverança, uma lição de que mesmo nas trevas, a luz de Deus sempre brilhará.